Como nascem as pesquisas? PPG com o FJF. Olá, eu sou César Franco, sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast Como Nascem as Pesquisas, projeto do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. A proposta aqui é batermos um papo sobre as nossas pesquisas que estão em desenvolvimento, para entender como elas surgiram. Eu estou aqui com meu colega de grupo de pesquisa, Vitor Faria, que assim como eu faz mestrado no PPG-Com na linha de mídias e processos sociais, além de ser integrante do Núcleo de Jornalismo e Audiovisual, o NJA da UFJF. A sua pesquisa, orientada pela professora Ilusca Coutinho, tem como título A Produção de Conteúdo de Informação Cultural na TV e nas Plataformas Digitais, uma análise das narrativas audiovisuais artivistas. E aí, Vitor, tudo bem com você? Ei, César, tudo jóia? Deixar aqui só um olá também para todos que estão acompanhando, ouvindo o podcast aí. Vitor, para começar a nossa conversa, conta pra gente o que exatamente você vem pesquisando no mestrado. Então, César, eu estudo as narrativas audiovisuais de conteúdos de informação com temáticas culturais artivistas. Esse conceito do artivismo seria a junção de 3 pontos: arte, política e ativismo social. Considerando essa descrição, eu entro em outro ponto-chave no meu trabalho, que é o jornalismo cultural, já que esse tipo de pauta artivista, que fala acima de tudo sobre arte, estaria em um primeiro momento dentro desse segmento do jornalismo. Aí eu acabo estudando todas as questões que giram em torno do jornalismo cultural, especialmente na televisão e em outras plataformas audiovisuais, que são o foco da minha pesquisa, e é justamente nesses canais em que se nota a ausência desse segmento do jornalismo, o jornalismo cultural, assim de forma significativa, além da sua forte ligação com o entretenimento, já que muitas vezes esse tipo de conteúdo substitui o jornalismo cultural. Inclusive, alguns autores que estudam esse segmento do jornalismo relacionam essa questão traçando um paralelo entre o próprio conceito de cultura, porque durante muito tempo a cultura erudita era destinada apenas às camadas mais altas da sociedade, e acaba que com os meios de comunicação acontecia basicamente a mesma coisa, Como eram essas mesmas pessoas que tinham acesso aos meios, esses conteúdos apareciam lá. Com o passar do tempo, com a massificação dos meios, com a indústria cultural, acaba que mais pessoas passam a ter acesso aos meios de comunicação. E ao invés desses conteúdos permanecerem lá para que essas pessoas pudessem conhecer essa cultura que muitas vezes ela não tinha acesso, acaba que não é isso que acontece. Quando a gente vai estudando a história do jornalismo cultural, o que se percebe é que há uma substituição do jornalismo cultural por conteúdos que estão ali apenas para promover a distração, que não produzem nenhum tipo de informação, como eu identifiquei no decorrer da minha pesquisa. E como nasceu a sua pesquisa? Você consegue dizer motivos específicos que influenciaram nessa escolha dessa temática? Consigo dizer sim, César. Foram alguns motivos e situações que me fizeram escolher esse assunto, mas para explicar, acaba que eu preciso voltar um pouco no tempo, porque essa justificativa se relaciona com a minha própria escolha pelo jornalismo. Já que na escola, por exemplo, eu não tinha muito essa pretensão de fazer comunicação e jornalismo porque eu era muito tímido, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque eu tinha uma ligação maior com as matérias de exatas. Só que eu tinha o costume de entregar trabalhos como produções audiovisuais, então eu criava matérias. E uma vez uma professora minha falou: Vitor, por que você não faz jornalismo? Só que por conta de todas essas questões, eu achei que não é o que parecia fazer mais sentido pra mim naquele momento, Até que eu comecei a fazer teatro, e isso me ajudou a perder um pouco da timidez, e eu consegui perceber a partir do teatro que eu poderia também, de alguma forma, mesmo que lá fosse interpretando, eu poderia me comunicar, em um palco, estar em uma posição de evidência me comunicando. Aí acabou que o teatro me colocou muito mais próximo da cultura, do que eu já era. Sempre gostei muito de música, gostava de tocar violão. Aí acabei optando por fazer jornalismo, e na faculdade meus projetos sempre foram ligados ao audiovisual, nas disciplinas, nos mergulhões. Quando tinha possibilidade, eu sempre optava em fazer matérias para editoria de cultura, até por uma questão de conhecer as fontes, de saber quem poderia me conceder uma entrevista, ter essa facilidade. E quando eu entrei para a bolsa de pesquisa, comecei a estudar a TV pública, e todos os conceitos que giram em torno dessa questão da comunicação pública, como do pluralismo, da diversidade, do conteúdo colaborativo. E no meu TCC, acabei abordando todas essas questões a partir da análise do programa Artivismo, que era um programa produzido por um coletivo independente e exibido na TVT e na Rede Minas, que é uma emissora pública de Minas Gerais. E acabei também trazendo essa questão do artivismo, desse conceito, que era o nome do programa, para o meu mestrado,
uma vez que eu tinha essa percepção que os trabalhos artísticos quase sempre possuem as críticas sociais e políticas, e acabava que isso não aparecia sempre na mídia, né? Não é tão constante como deveria ser, porque seria uma forma de trazer a cultura também como promotora de debates sociais e políticos. Então eu consigo perceber que a minha pesquisa tem muita relação com a minha trajetória acadêmica e até com a minha própria trajetória pessoal, interna, né? E eu acho que é o que faz mais sentido quando você estuda coisas que fazem parte das suas motivações pessoais, que são coisas que fazem diferença para você, que você estuda para que possa fazer diferença também para outras pessoas, né? Para finalizar agora, conta pra gente o objetivo da sua pesquisa. Por que você considera importante estudar esse assunto? Desde quando eu criei o projeto pela primeira vez até hoje, ele já passou assim por algumas mudanças, mas o meu objetivo principal seria identificar, né, como são construídas as narrativas audiovisuais dos conteúdos considerados artivistas em diferentes canais de comunicação. A ideia é investigar as propostas e formas de abordagens que cada um dos canais analisados possui. Então eu fiz essa escolha porque eu acredito que a arte e a cultura têm um papel social importante e estão, né, ainda presentes de forma contestadora em diversos períodos marcantes da nossa história. Alguns autores dos estudos culturais mostram ainda que a arte influencia muito na construção das identidades, por exemplo. Então eu, como jornalista, sabendo do potencial que a comunicação causa na vida das pessoas, entendo que as pautas culturais precisam ser tratadas de forma um pouco mais aprofundada. A informação precisa ir além de onde acontece um espetáculo, ou sei lá, quando será lançada uma música de trabalho, principalmente quando esse conteúdo artístico apresenta questionamentos sociais e políticos. Muito obrigado, Vitor. Quero deixar um abraço também para o pessoal que nos acompanhou. Estamos encerrando mais um episódio do podcast Como Nascem as Pesquisas. Se você curtiu e quer saber mais dos trabalhos que são desenvolvidos no nosso programa de pós-graduação, você pode acessar o nosso site www.ufjf.br/ppgcom. Nos siga também nas redes sociais, no Facebook, ppgcom UFJF, e no Instagram, @ppgcomufjf. Até a próxima! Como nascem as pesquisas, PPG com o FJF.